meu nome é Bianca e esse é o meu canal. Hoje eu vim falar de livros, e o livro de hoje é A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e esse é o meu. Começando com os detalhes que são importantes para você saber. Esse livro se passa na Inglaterra. A ideia central dele ocorreu em 1937, mas o livro foi escrito apenas em 1943. O livro demorou para ser aceito e publicado, pois, de acordo com ele, imprensas e as editoras temem a opinião pública, a.k.a. covardia intelectual. E também pois a censura literária na Inglaterra é de grande parte voluntária. A reação do livro pelos intelectuais ingleses foi a seguinte: isso não devia ter sido publicado. E logo em seguida, ainda no prefácio, George diz que, abre aspas, será que toda opinião, mesmo que impopular, tem direito de chegar a público? Fecha aspas. E nisso ele entra com uma frase de Voltaire: detesto o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E ainda ele diz: se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. E depois diz sobre o livro dele: se a obra não fala por si mesma, é um fracasso. Antes de eu falar do livro, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Se quiserem também me seguir nas minhas redes sociais, elas estarão aqui na descrição, então olhem lá e me sigam. E agora, passando pro livro em si, né? Vamos começar apresentando os personagens, e desculpa o barulho lá fora. Temos o Sr. Jones, que é o proprietário da fazenda solar, que é um velho bêbado. Temos a mulher dele, a Sra. Jones, que quase não aparece na história, na verdade. Temos o porco Major, que é um premiado porco branco de 12 anos que teve mais de 400 filhotes durante sua vida. Inclusive, é o porco que deu incentivo à Revolução. Temos ainda de porcos o Snowball, Napoleão e o Squealer, que são os porcos que orquestraram a Revolução por serem mais inteligentes do que os outros bichos. Temos Clover e Boxer. O Boxer tem uma listra branca no focinho, que dá ele uma aparência estúpida, e eles são cavalos de carga. Molly, que é uma égua muito bonita que adora laços. E temos os cachorros Bluebell, Jessie e Pincher. Temos galinhas, ovelhas, pombos, vacas, uma gata, e Muriel, que é uma cabra branca, e o Benjamin, que é um burro, que é o animal mais antigo da fazenda. Moses também, que é um corvo doméstico. O fazendeiro Pilkington, não sei como é que fala o nome dele, da fazenda Foxwood, que era um cavalheiro pacato que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando, dependendo da temporada. E o fazendeiro Frederick, fazenda Pinchfield, que era um senhor rude, sagaz, sempre envolvido com processos judiciais e com fama de duro de negociar. E começando com a história agora. O porco major, ele convoca todos os animais para uma reunião, para contar um sonho que ele teve. Mas antes de contar o sonho, ele reflete um pouco sobre a vida, e algumas frases que ele diz que são importantes você saber é: ora, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Vamos encarar a verdade. Nossas vidas são miseráveis, laboriosas e breves. Nós nascemos, eles nos dão tanto de comida, só o bastante para nos manter respirando, e aqueles de nós que são capazes de trabalhar são obrigados a fazê-lo até o último átomo de nossas forças. E no exato instante que a nossa utilidade chega ao fim, somos esquartejados com hedionda crueldade. Outra frase é: a vida dos bichos é miséria e escravidão. Eis a pura verdade. E logo depois a famosa frase do livro: eis aí, camarada, a resposta de todos os nossos problemas. Resume-se em uma palavra: homem. E outra: o homem é a única criatura que consome sem produzir. O homem não serve aos interesses de nenhuma criatura além de si mesmo. E todos os homens são inimigos e todos os bichos são camaradas. Depois de seu discurso falando da Revolução e da Inglaterra, e que a Inglaterra tem solo fértil, que deveria pertencer apenas aos bichos, ele canta uma música chamada Bichos da Inglaterra, que sua mãe ensinou pra ele quando ele era pequeno, e que vai estar na descrição do vídeo para não deixar o vídeo muito comprido. E essa música virou o hino da Revolução dos Bichos, e ao final de cada reunião, os animais cantavam essa música. 3 noites depois, o velho major morreu, e nos 3 meses seguintes houve muita atividade secreta. Os ensinamentos do velho major criaram o animalismo, que é um completo sistema de pensamento baseado nos ensinamentos do major. E os porcos eram os que estavam comandando tudo por serem os mais espertos. E o corvo Moses inventava diversas mentiras porque os porcos tinham que dar um jeito de desmentir, e uma delas era sobre uma montanha de açúcar, que era um lugar que os bichos iam depois de morrer,
onde era domingo 7 dias por semana, tinha trevo em todas as estações do ano e os torrões de açúcar e os bolos de linhaça davam em árvores. Em junho, o Fiona estava pronto para ser ceifado e o Sr. Jones, que estava perdendo cada vez mais dinheiro, ele passava o dia inteiro bebendo, lendo e dormindo. E um desses dias chegou de noite e os animais ainda não tinham comido. Então uma vaca arrebentou a porta do paiol e os bichos foram se servir de espigas de milho. Nisso, o Sr. Jones acordou e no momento seguinte, ele e seus 4 empregados estavam no paiol batendo com chicotes nos bichos. E os bichos que não suportaram foram para cima dos homens, sem combinar nada, e quando viram que não tinham saída foram embora, os homens. E a mulher do Sr. Jones também foi embora. E eis aí que a revolução aconteceu antes mesmo do que eles esperavam. E com isso os animais perceberam o que haviam feito e ficaram felizes, pois tinham a fazenda apenas para eles. Então fizeram uma fogueira e jogaram todas as coisas que lembravam eles dos homens, mas a casa ficou como uma relíquia que não podia ser tocada. No dia seguinte, em uma reunião, foi criado os 7 mandamentos. 1. Tudo que anda em 2 pernas é inimigo. 2. Tudo que anda em 4 pernas ou tem penas é amigo. 3. Nenhum bicho usará roupa. 4. Nenhum bicho dormirá em cama. 5. Nenhum bicho beberá álcool. 6. Nenhum bicho matará outro bicho. E 7. Todos os bichos são iguais. Inclusive, eu esqueci de mencionar que durante os 3 meses anteriores à Revolução, os porcos aprenderam a ler e a escrever. E começaram a estudar muitas coisas. E a fazenda começou muito bem, eles mudaram o nome para Fazenda dos Bichos, ao invés de Fazenda Solar. E eles fizeram a colheita, e não houve nenhum desperdício. Foi tudo muito tranquilo. Os porcos trabalhavam com a mente e estudavam carpintaria, metalurgia e outras artes necessárias, e os bichos trabalhavam no normal. Também criaram vários comitês, os porcos, e ao passo que você vai lendo o livro, você percebe que os porcos acabam pegando vantagem para eles. Eles têm mais comida que os outros, eles trabalham menos que os outros, mas eles dizem que isso é pelo fato deles trabalharem administrando a fazenda, que eles trabalham com a mente, que dá muito empenho. No início de outubro, houve uma tentativa do Sr. Jones de retomar a fazenda, e eles vieram em 11 homens. Eles vieram todos com porretes e o Sr. Jones com uma espingarda. Porém, os bichos já tinham meio que descoberto que isso ia acontecer e já tinham se preparado. Snowball estava no comando de todos. Ele começou com o primeiro ataque. Todos os pombos, 35 ao todo, voaram acima dos homens e defecaram neles. E enquanto isso, os gansos foram bicar suas panturrilhas. Então, Muriel e Benjamin e todas as ovelhas com Snowball na frente avançaram e cabecearam e pisotearam os homens, enquanto Benjamin os acertou com seus casquinhos. E então, o terceiro ato, que aquele foi o segundo, o Snowball fez o último ataque, que ele deu um grito de retirada e todos os animais saíram correndo do portão até o terreiro, e os homens foram atrás, exatamente igual ao plano. E assim que os homens entraram no terreiro, os 3 cavalos, 3 vacas e o restante dos porcos surgiram pela retaguarda e cercaram os homens. Então Snowball deu um sinal de ataque e partiu para cima do Sr. Jones, que atirou e matou uma ovelha. E o Snowball acabou levando, quase que ele levou um tiro, mas passou de raspão. Simplificando o resto da cena, os homens foram embora, machucados, e uma ovelha morreu. E teve um funeral bonito. E como eles deixaram a espingarda, foi decidido que disparariam elas 2 vezes por ano. No dia 12 de outubro, que era aniversário da Batalha do Corral, que foi o nome que deram a esse ataque, e outra em junho, que é aniversário da rebelião. Passado um tempo da Batalha do Curral, chegando o inverno, Molly foi embora da fazenda, pois haviam acusado de ter visto ela com um humano. 3 dias depois de terem dito isso, ela desapareceu, e os pombos que a viram depois com um humano, e ela pareceu muito satisfeita. Nunca mais falaram dela. Durante algumas reuniões seguintes, foi se criando uma rivalidade entre Snowball e Napoleão, e durante as reuniões eles nunca concordavam em nada. E as ovelhas pareciam estar do lado do Napoleão, e daí toda vez, durante os discursos do Snowball, as ovelhas começavam a gritar: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Em janeiro, o tempo ficou ruim e a rivalidade entre os dois aumentou. Snowball deu uma ideia de construir um moinho para gerar energia elétrica para a fazenda, mas Napoleão não concordava. Snowball fez todos os projetos, leu muito, e Napoleão foi lá e fez xixi nos projetos quando ninguém estava vendo. E durante esse período, 2 cadelas tiveram ao todo 9 filhotes, os quais Napoleão pegou para cuidar, e ninguém nunca mais ouviu falar deles, então esqueceram deles. Mas durante uma reunião, a briga entre Snowball e Napoleão aumentou, e Napoleão soltou um grito que ninguém nunca tinha ouvido, e nisso saíram os 9 cachorros grandes de algum lugar da fazenda e começaram a correr atrás de Snowball, que escapou por pouco numa fresta na cerca e nunca mais foi visto. Nisso, Napoleão entrou no comando e sugeriu fazer um moinho depois de um tempo. E os bichos ficaram sem entender, porque Squealer, que agora é o porta-voz de Napoleão, disse que era tudo uma estratégia, que foi Napoleão que deu a ideia do moinho e que fez os projetos,
e os bichos aceitaram essa resposta. Nos meses seguintes, os bichos trabalharam feito condenados por causa da construção do moinho, porém, numa noite de vento, o moinho acabou desmanchando, e Napoleão colocou a culpa em Snowball. E ainda dizia, gente, que Snowball trabalhava com o Sr. Jones, e que na Batalha do Curral, isso daí quem dizia era o Squealer, e que na Batalha do Curral foi o Napoleão quem salvou todos e foi pra cima do Sr. Jones, e não foi o Snowball, como na memória dos animais. E como a memória dos animais já não era muito boa, eles aceitaram essa memória por causa que tinha muitos detalhes, então, né? E ele colocava a culpa de tudo que era ruim que acontecia no Snowball. E lá foram os bichos construir novamente o moinho, só que dessa vez com uma maior espessura. O Boxer, que era o cavalo que mais trabalhava, ele tinha 2 lemas. 1, vou trabalhar mais duro, e 2, Napoleão sempre tem razão. Um domingo de manhã, Napoleão anunciou que a fazenda dos bichos faria comércio com fazendas vizinhas. E isso preocupou os bichos, afinal um dos mandamentos era não mexer com dinheiro, não ter contato com os humanos, né? Mas Napoleão disse que nenhum animal precisava se preocupar, pois ele contratou um advogado, o Sr. Whymper, acho que é esse o nome, pra mexer e ter contato com os humanos. E por volta dessa época, os porcos começaram a morar na Casa Grande, a antiga casa do Sr. Jones. Os animais desconfiaram e quando Benjamin foi ler novamente o mandamento, estava escrito: nenhum animal dormirá em cama com lençol. Após isso, algumas mudanças ocorreram. Algumas galinhas seriam obrigadas a entregar os seus ovos, e então protestaram subindo em uma árvore e foram proibidas de receber comida. Isso durou 5 dias e 9 galinhas morreram. Depois disso, qualquer animal que protestasse contra algo que Napoleão dissesse ou alegasse ter conexão com Snowball era morto. Napoleão aboliu as reuniões e depois aboliu a música Bichos da Inglaterra, então os bichos não podiam mais cantar essa música. E os animais trabalhavam muito e comiam pouco. E o Boxer, que era o que mais trabalhava, um dia caiu e Napoleão disse que chamou um médico, mas Benjamin leu para todos o que estava escrito na carrocinha. Era um abatedor de bichos. Boxer nunca mais voltou e Squealer disse que era um médico que havia comprado a carrocinha de um abatedor e não tinha mudado o nome ainda da carrocinha. E todos aceitaram a resposta. Ao final do livro, após quase todos os mandamentos terem sido mudados, acabou ficando: o 4, nenhum animal dormirá em cama com lençol. O 5, nenhum bicho beberá álcool em excesso, por causa que agora eles bebiam álcool. E 6, só os porcos. E 6, nenhum bicho matará outro sem motivo. E por fim, mudaram apenas para todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Ou no caso para as ovelhas, que não entendiam muito e que a memória não era muito boa e que antes era 4 pernas bom, 2 pernas ruins, agora era 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Por quê, gente? Porque os porcos agora, eles andavam em 2 pernas e usavam roupas e coisa. Então o Squealer pegou todas as ovelhas, levou elas para um lugar isolado, ensinou esse lema para elas e devolveu elas para os bichos não mudarem de ideia, não desconfiarem e coisas assim. Ok, então os porcos agora bebiam, usavam roupas, andavam em 2 pernas, liam, falavam, jogavam, moravam em casa, etc. E o livro termina com os animais espiando pela janela e vendo os porcos e os humanos juntos, 12 ao todo, jogando, conversando, inclusive durante a conversa, um parabeniza Napoleão por colocar os animais para trabalhar tanto e comerem tão pouco. E Napoleão também mudou o nome da fazenda de novo, de Fazenda dos Bichos para Fazenda Solar. Mas quando os animais saíram de perto, uma gritaria começou, porque Napoleão e o Sr. Peel, não sei o nome daquele fazendeiro, vai estar escrito, haviam jogado um as de espada e os bichos voltaram para perto. Os dois haviam jogado. E no último parágrafo diz o seguinte: 12 vozes berravam de raiva, e eram 12 vozes idênticas. Não havia dúvida agora quanto ao que tinha acontecido com as caras dos porcos. As criaturas lá fora olhavam para os porcos, depois para os homens, depois novamente para aqueles, mas já era impossível dizer quem era o quê. Então é isso que acontece durante o livro, gente. O livro, se você for ler aqui a parte de trás, o livro foi publicado em 1945 e ela alerta contra os perigos da corrupção humana, até mesmo nos mais bem-intencionados projetos políticos.